Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo estudo, né, do livro Missionário da Luz. E vamos dar aqui olá à Thelma. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, tudo ótimo. Olá, amigos. Esperamos que todos estejam muito bem e apreciando conosco aí o estudo, o novo estudo, né, Márcia? Que promete muitos ensinamentos. É isso. Nós começamos na semana passada, né, com o prefácio de Emmanuel, e agora hoje nós vamos iniciar o capítulo 1. E do mesmo jeito como fazíamos no livro E a Vida Continua, sempre que necessário, nós vamos dividir em duas partes. E é o caso deste capítulo, do capítulo 1, que também será dividido em duas partes. Hoje, então, nós vamos estudar a primeira parte. Mas antes, a Thelma vai fazer uma lembrança bem rápida do prefácio, que foi um prefácio de Emmanuel. É verdade. Então, no capítulo, quer dizer, no programa anterior, nós comentamos sobre o prefácio, como a Márcia falou, que tem o título de Ante os Tempos Novos, que é um prefácio do nosso benfeitor Emmanuel. Então, ele vem nos chamando a atenção para a vida, para a realidade, né, da vida espiritual, nos esclarecendo sobre os motivos que André Luiz vem nos contar sobre a vida, né, no mundo maior, né, a nossa realidade, fazendo com que nós possamos, então, ao ler estas páginas de todas essas obras que foram preparadas com tanto esmero pela espiritualidade, nós possamos entender essa nova realidade, a realidade do espírito, mas enquanto estamos aqui encarnados. E o objetivo disso é para que, com esses exemplos, né, com essas histórias, com esses ensinamentos, nós possamos, então, nos preparar aqui enquanto estamos encarnados, para que não seja surpresa, né, ao retornarmos ao mundo espiritual. Então, essa realidade nova começa a ser aprendida aqui. E Emmanuel também nos lembra, Márcia, sobre o papel do espiritismo, né? Que é o papel de consolar, de nos fazer entender o porquê da dor, mas ele fala também que nós não podemos esquecer sobre o que o espiritismo nos concita, ou seja, nos convida, que é a necessidade do esforço constante, né? Que nós devemos fazer em relação ao nosso aprimoramento moral. E ele nos aconselha também, nessas poucas palavras do prefácio, que nós devemos estar aproveitando, assim, cada dia da nossa encarnação, dentro do objetivo que ela se destina, que é esse aperfeiçoamento individual, porque todos nós somos espíritos imortais. E, para isso, dar conta das nossas tarefas, né? As tarefas que nós fomos chamados, para que possamos aproveitar o tempo e, ao mesmo momento, estarmos gratos a Deus a cada dia, a cada oportunidade que a vida nos concede. É isso aí que Emmanuel nos faz, muito lindo. Foi bem bonito, né, quando ele fala do espiritismo, nos convidando, né, a essa doutrina libertadora. Sim. Então, é bem interessante mesmo, assim, bem carinhoso e nos chamando, né, a nossa responsabilidade aqui. Então, também nós vamos dizer olá para o nosso Ricardo Rodrigues, que está conosco aqui na parte técnica. Então, vamos começar o capítulo 1. Podemos, Ricardo? Que se chama o psicógrafo, né? E a gente já começa aqui, né, Thelma, o que é o psicógrafo? É aquele, né, que escreve, né, como Kardec chamava aqueles que, por meio da mediunidade, tinham a capacidade de receber mensagens através da escrita. Então, é o psicógrafo. Então, esse capítulo hoje vai falar sobre este assunto. Podemos ir. Então, encerrada, aqui nós estamos, então, vendo o André Luiz, que ele vai agora se colocar por um novo estudo, né? O André Luiz está fazendo vários treinamentos no plano espiritual. Esse livro vem depois dos Mensageiros,
Então, ele vai começar agora, são novas observações. Então, ele coloca, né, em encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. E aqui a gente já percebe, né, Thelma, que a cada livro o André Luiz tem um instrutor. Sim. Né? Estava com Aniceto nos Mensageiros, a gente vai ver outros livros com Gúbio e por aí vai adiante, né? Calderaro, e nesse caso aqui desse livro, o instrutor dele é o Alexandre. Então, compreendo o seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Aí André Luiz fala, sim, respondeu encantado, né? A questão mediúnica é fascinante. O interlocutor sorriu benevolentemente e concordou. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais. Marcou-se mais tarde a noite de minha visita e esperei os ensinamentos práticos, alimentando indisfarçável interesse. Surgida a oportunidade, vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão, onde Alexandre desempenha atribuições na chefia. Então, ele vai falar aí, né, Thelma, de algum trabalho dentro aqui na crosta terrestre e que o Alexandre é o dirigente espiritual deste trabalho. Toda reunião, todo trabalho que é feito na casa espírita tem um diretor espiritual, como temos aqui, né? Cada grupo, cada trabalho, cada estudo tem um coordenador. E não é diferente a reunião mediúnica, né? E tem o diretor no plano físico e o diretor no plano espiritual, porque, na verdade, quem dirige a reunião é o plano espiritual, né? Nós achamos que dirigimos, mas somos só submetidos a essas influências, né? A coordenação deles e que melhor a gente faz que a gente se entregue, que nos entreguemos a essas coordenações, a essas orientações, né? Então é isso que nós vamos ver. Vamos lá, Ricardo. E aí ele está observando como é que está o ambiente aqui no plano material, né, da casa espírita. Então, dentre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres autênticas, quer dizer, somente 18 tinham encarnados. As demais atendiam à massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias em torno das zonas de acesso. Postavam-se corpos de guarda e compreendi pelo vozerio do exterior que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Entrei cauteloso, sem despertar a atenção na assembleia que ouvia, emocionadamente a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa. Então, aqui, Ricardo, eu até te peço para deixar o slide, né, Thelma, porque eu acho que a gente podia pegar os parágrafos aí, né, da gente ver com assuntos, né. Então, primeiro ele já diz para a gente que daqueles presentes, somente 18 eram encarnados, né, mas tinham muitos desencarnados ali, assistindo ali do trabalho, né, junto ao trabalho, né. Isso ocorre também nas nossas reuniões públicas, às vezes, quando vemos o público pequeno, né? Nós podemos ter certeza que ali estão os desencarnados também necessitados daquela palestra, daquele trabalho que vai ser realizado ali. E na reunião mediúnica, como a gente não está vendo, né? Aliás, em todas as reuniões a gente não está vendo assistência espiritual, assistência, o público, né? Estão ali com certeza, né? E serão atendidos. E nós seremos aqueles que vamos doar, né? Vamos doar tudo, doar energia, doar o melhor de nós. E é interessante que ele fala aqui, né?
Oi, Thelma, desculpa. Fala, não, vai, pode Não, continuar. ele fala que ele repara, o André Luiz, que no plano espiritual, ele disse que reparava que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Sim. Então, cada um com as suas características, né, que ele coloca aqui, em torno das zonas de acesso, quer dizer, e tinham corpos de guarda. E pelo vozerio exterior, que há também ali, a entrada dos desencarnados obedecia a um controle significativo. As entidades necessitadas admitidas no interior mantinham discrição e silêncio, quer dizer, ali só entrava quem era permitido, né, Thelma, para que a reunião acontecesse cumprindo os objetivos que ela tinha, né? Na casa espírita só entra quem é permitido entrar, né? Porque, como os nossos olhos não percebem, existe esse corpo de guarda em todos os trabalhos, né? Existem aqueles guardiões. Isso a gente sabe desde o plano espiritual, que é feito, né, justamente para resguardar o trabalho que vai ser feito. Então, estão ali esses agentes mesmo, que fazem cursos, se preparam para esse trabalho. Mas eu queria colocar, Márcia, ainda quando ele fala cada grupo exibia características próprias. Isso é muito importante, nós sabemos que cada um de nós tem uma qualidade de fluido. Cada um de nós. Olha só que maravilha Mesmo ele está falando do desencarnado, eles também, né? Mas nós também encarnados. Cada um de nós tem uma qualidade de fluido. É por isso que as nossas aptidões, as nossas habilidades, nossa faculdade mediúnica são diferentes, até mesmo na nossa participação. No caso da reunião mediúnica, os nossos fluidos servem especificamente uns para doar, outros para dar passe, outros para receber espíritos, né, mais difíceis, enfim. Cada qualidade de fluido é específico para determinado trabalho, e ele fala bem isso aí, né? E eu achei interessante, lembrando das nossas reuniões mediúnicas, quando ele diz aqui que a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. Quer dizer, só entra quem a administração espiritual da casa permite e que vai ter alguma utilidade, vai ser tratado, vai ser atendido, ou vem para o estudo, só entra quem é permitido. Mas, às vezes, nas comunicações, a gente recebia como se fosse assim, eu entrei, ninguém viu eu entrar, eu consegui entrar aqui sem ninguém ver, né? E a gente sabe que eu entrei escondido, então mal sabe, né, que lhe foi permitida a entrada, não existe a possibilidade, né, de entrar na casa espírita, aquelas casas sérias e que estão sob o comando da espiritualidade superior. Realmente só entra aqueles que eles podem deixar, né? Então, é muito interessante esse esclarecimento que André Luiz começa a dar desde os primeiros livros, né? Nos dando esse aprendizado, porque isso é um aprendizado, e é ele que vem nos falar sobre isso, sobre essa disciplina que existe, né, na organização do trabalho, porque Kardec coloca para nós lá no Livro dos Médiuns, mas ali na parte teórica. E André Luiz vem mostrar como é que atuam, né, os responsáveis pela ordem, pela disciplina, pelo trabalho em si. E a gente vai lembrar, por exemplo, a gente vai fazer sempre referência ao livro que a gente estudou, né? E a Vida Continua. Ricardo, se você quiser tirar o slide, pode até tirar. Desculpa, quando ele fala daqueles grupos, né, que eram preparados ali para atuarem naquelas zonas difíceis para evitar a invasão. Então, o André Luiz vai falar sempre nas suas obras, dando esse conhecimento para a gente e essa certeza que nada está assim de qualquer maneira. Tudo tem uma ordem, uma disciplina, um porquê, né? Isso é muito Exatamente. Bom. Então, podemos passar para o outro. Então, grande número de cooperadores velavam atento, cooperadores, então, também do plano espiritual. E enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Então, aqui a gente vê que eles estavam em comunhão de pensamentos, todos ali em preces, né, Thelma? Sim.
E essa comunhão de pensamentos numa reunião dessa é vital. É fundamental. Né? Nós precisamos estar olhando pelo mesmo foco, né? No caso, mentalmente, pensando com os mesmos, imbuído dos mesmos desejos, que é o desejo de ajudar, né? De colaborar, de oferecer o melhor de nós. Então era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se a distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias da nossa esfera, quer dizer, do plano espiritual. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais à maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que aí se reuniam. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Gente, quanto ensinamento aqui, né? E mais lindo ainda de ver quando ele diz assim, como era belo sentir-lhe a vibração particular, que nós, os encarnados, emitiam raios luminosos diferentes, com intensidade de cores diferentes, que a gente percebe aqui a nossa capacidade, Thelma, né? Que nós somos espíritos e somos capazes de ajudar, de trabalhar, de emitir esses raios nessas cores, que os benfeitores captam esses raios para ajudar aqueles que estão sendo necessitados, como ele diz ali, né? Muitos espíritos ainda com muitas necessidades, se achando ainda muito materializados. Né? Sim, irradiando, né? Isso acontece também nas nossas reuniões de radiação, todos os lugares onde nós estamos com o pensamento vibrando em função de algo importante, de algo que nós queremos que seja levado, que seja envolvido, isso acontece, né? São esses raios luminosos que nós temos a condição de emanar como? Pelo perispírito, né? Pelo pensamento. No caso aí, eles estão irradiando os encarnados e os desencarnados, formando aquela rede, né? Formando aquela teia muito importante para que esses espíritos recebam ali o magnetismo animal ainda que eles precisam tanto por estarem ainda com essas ligações, né, nas questões físicas ainda. E eu achei interessante essa questão que ele fala aí de jorros, né? Como se fosse uma fonte mesmo, uma fonte ali inundando esses elementos vitais ali, despejando, né, sobre esses espíritos necessitados, para que eles pudessem sentir esse choque anímico necessário ali no momento do atendimento. Para que eles pudessem até, às vezes, despertar, né? Pode ser que muitos... Ele não fala, mas pode ser que muitos daqueles espíritos ainda estivessem pensando que estão vivos. Né? Vivos eles estão, desculpa, mas vivos no plano da Terra com corpos encarnados. E é interessante aqui, Thelma, quando ele fala na questão até dos centímetros. Se você olhar 60 centímetros do nosso corpo e a gente tem toda uma aura, se você for somar ali, quase que uma distância de 1,20 m em volta de cada um, né? De um lado e do outro, como 60 centímetros do corpo, quando a gente vai ver, está formando, né? Como se fosse um arco aqui iluminado. As nossas possibilidades, isso, né? Falam lá no Evangelho, quando ele fala daquela força que nós temos dentro de nós, né? Que nós não sabemos que possuímos essa força, né? Que atua através da vontade, através do pensamento, né? E, no caso aí, o perispírito faz todo esse trabalho aí de unir, né, esses halos de luz, de forças espirituais, emanando todo esse bem a esses companheiros necessitados. Porque ele diz aqui, né, formando precioso armazém
Quer dizer, eles estavam guardando essas energias, armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Então, ainda muito materializados e precisam da força dos nossos fluidos ainda que nós estamos aqui. Esses espíritos, às vezes, né, Márcia, são levados nessas reuniões, tipo essa que está acontecendo, várias vezes, né? Às vezes não é do primeiro momento que eles conseguem ser despertados. Isso. São levados várias vezes. É muito lindo esse trabalho, né? De despertamento desses espíritos para a nova realidade, para compreender as suas dores, né? Compreender todo o processo que está em volta deles. Que a gente nem tem noção como é que se dá isso lá no plano espiritual, né? A gente tem muitos dramas, né? Muitos dramas, muitas dores. E, às vezes, são espíritos que desencarnaram há séculos, eles mesmos dizem, né? Uns sabem, outros não sabem, mas isso. Pelo relato, pela a conversa, né? Quando eles conseguem, às vezes, falar, porque muitos nem conseguem falar, né? Então, vem ali para receber essa força e voltar numa outra oportunidade. Isso. Né? E muitos voltam muito tempo depois, né? Para dar o depoimento, para dizer que agora é um trabalhador, que agora está atuando ali, que agradece muito. É muito lindo esse trabalho. É um trabalho de doação muito lindo. Muito lindo mesmo. Vamos nós? Então, ele diz aqui, André Luiz, que semelhantes forças mentais não são ilusórias, quer dizer, como pode parecer o raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. Quer dizer, ele está falando aqui para nós, olha, que essa nossa força mental ela é possível, e que a gente tem possibilidades além dessa nossa matéria aqui. Nós temos condições de emitir bons pensamentos, boas vibrações, nos conectarmos aos benfeitores espirituais. O problema é nós nos apossarmos disso, termos essa certeza e essa vontade de servir, né? Isso. Então, ele diz que ele se detinha na observação dos valores novos do meu aprendizado, quando meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos. Então, aqui é interessante que a gente vê que eu acho que ele estava assistindo uma palestra, um estudo, aí agora ele vai para o serviço mediúnico, né? Era uma preleção, e agora eles vão se dedicar à mediunidade. Demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações. Então, ele deve ter entrado em outro local, né? Não podemos perder os minutos, informou. E, designando reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu. Esperam ali os amigos autorizados. Aí André fica na dúvida, né? Mas autorizado a quê? A comunicação? Ele pergunta, né? Então, a gente vê aqui que ele agora vai entrar, né? Vai participar de uma outra atividade, né, Thelma? Uma atividade mediúnica, né? Mas até os que vão se comunicar também existe a questão da permissão, Isso. Né? Porque há uma programação feita, às vezes, dias antes desse trabalho acontecer, né? Onde são designados os espíritos para determinado médium, né? A espiritualidade sabe de tudo que vai acontecer naquele momento. E, por isso, alguns se comunicam, outros não. Alguns têm condição, outros não têm permissão, né? Isso vai depender ali do estado de cada um, né? E também os médios que estão presentes. A gente vai ver. A gente vai ver isso adiante, né? Como podemos ir. Quer ler um pouquinho, Thelma? Quero sim. O instrutor fez um sinal afirmativo e acrescentou: nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora, é o que nós estávamos falando. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos. E a gente, às vezes, vê essa questão, que a ideia que nós temos, às vezes, de um parente, por exemplo, que desencarna, é querer receber uma comunicação. Muitas pessoas perguntam, né? Quando é que eu vou poder receber uma comunicação? Não acontece assim. O Chico Xavier já dizia que o telefone toca de lá para cá, mas além dessa expressão que ele usava muito, essa frase que ele usava muito, a afirmação, né? Ocorre a questão que nós falamos.
a permissão, se esse espírito tem condição, como é que ele está. Existem vários fatores. Então, pode esperar semanas, meses, até anos. Então, Além da compatibilidade com o médium, né? isso, além Além ali do do momento, né? Às vezes ele tem permissão, mas não encontra um que é o que nós vamos médium ver que hoje tem aqui, né? essa combinação de fluido, né? Exatamente, que é o que nós vamos ver agora aqui, né? Aí ele diz: não supunha tão difícil a tarefa, aduzia espantado. Verá, falou Alexandre Gentil. E dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares do novo plano, explicou atencioso: temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médium em condição de atender. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade de qualquer serviço extraordinário. O que ele fala aqui, Márcia, eu entendo que seja aquele trabalho que vai servir para todos, por exemplo, uma orientação que vai servir para todos. Nada de favorecer um ou outro, porque acontece, né, de uma comunicação, às vezes, ser específica para determinado espírito, né? De um espírito Exatamente. para determinada pessoa, família, mas nesse caso aí o Alexandre está falando. Não É, pode ser assim, né? ele Tem diz aqui que ele tem 6 comunicantes, quer dizer, 6 espíritos que precisariam se comunicar. Mas, naquela reunião, só compareceu um médium em condições de atender. Então, essas condições aí que ele fala, não fica muito claro, mas a não, gente não pode fica muito claro, fazer por nós. Qual a né? condição que a gente pode entender aí? Pois é, que ele vai falar até mais adiante das condições do médium. Mas, como ele quis dizer assim, tendo em vista que só um vai poder se comunicar, eu estou aqui deduzindo, né? Então, não vamos privilegiar ninguém, vamos dar uma comunicação de caráter geral, né, de instrução geral, para que a gente não possa, já que como é que a gente aqui decide qual que é o mais necessitado menos, então vamos uma comunicação de caráter geral, e isso que ele toma a decisão aqui. Uma coisa importante que a gente pode estar tirando reflexões para nós mesmos, nós trabalhadores, nós médiuns, né? É que a reunião mediúnica nós não podemos nos preparar naquele dia específico, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas isso é uma condição que nós não podemos, naquele dia, estar nos preparando. Temos que estar nos preparando sempre, né? Porque a gente não sabe a que hora nós vamos precisar trabalhar, né? Exatamente. Não sabemos que hora que vai ser exigido de nós a dar até uma comunicação, né, no caso. Então, a gente tem que estar preparado, por exemplo, em vários fatores. O fato de nós não comermos determinados alimentos ou não utilizarmos bebida alcoólica, que tem muitas pessoas que utilizam, né? Então, naquele dia, não vai resolver, né? Esse E é interessante, por exemplo, hoje nós estamos numa situação que as nossas casas estão fechadas, né? No momento, quando alguém for ver esse vídeo no futuro, nós estamos aqui passando por um momento de pandemia. Mas, no exemplo que eu quero dar da nossa casa, nossas reuniões acontecem às segundas-feiras. Um dos dias das reuniões começa a ser na segunda-feira à noite. Então, nós temos o fim de semana aí, né? É importante que o médium ele saiba que ele vai estar sendo preparado não só no dia, antes também. Então, o nosso comportamento, a nossa alimentação, os nossos pensamentos, aqui as nossas leituras, o que nós estamos nossas assistindo, conversas. tudo isso vai fazer com que a espiritualidade tenha mais trabalho conosco na hora se nós não fizermos a nossa parte, não nos E nós prepararmos adequadamente, né? nós devemos nos policiar para não darmos esse trabalho à espiritualidade. Não é a Exatamente. espiritualidade que vai nos preparar para aquele momento. Nós devemos ter essa responsabilidade, né? No caso aí que você está falando, segunda-feira. Então, sábado e domingo, muitas vezes nós já estamos sendo Isso. indicados para determinada atividade.
Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Eles já fazem esse planejamento, e aí, de repente, tem que mudar tudo em função de alguma conduta nossa, Pois né? é, pois é. Então, por isso, a gente chega na reunião mediúnica e os espíritos veem, ó, esse médium não está em condições, Condições. então não vamos utilizar dele. E aí sobrecarrega o outro, né? Que trabalhou, que se esforçou, mas se sobrecarrega. É. Vamos continuar mais um pouquinho? Vamos lá. Julguei que o médium fosse a máquina, o André Luiz fala. Acima de tudo, ponderei. A máquina também gasta, disse o Alexandre, e estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado, que é o organismo, né? Nosso organismo. Fixando-se a expressão espantadiça, Alexandre continuou. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Nesse momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. Esse exemplo é muito bonito, né? E muito lógico, porque você vê. Se a gente imaginar o lago, Márcia, a gente, antes de chegar lá, aquele lago está, né, límpido, quietinho. Se a gente jogar uma pedrinha pequenininha, aquela água se turva, né? Então, a nossa mente tem que estar desse jeito, serena. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente, indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme. Agora ele vai falar do médium, né? Mas a gente vê o que ele fala, né? Que nós devemos, né, no caso, o trabalhador na seara mediúnica, preponderar os fatores morais. É o Exatamente. primeiro, digamos assim, requisito, né? E assim, pelo que ele diz, prepondera, né? Prepondera, ele sobrepõe todos os outros. Os A outros. questão mediúnica prepondera os fatores morais, né? Então, que o médium precisa ser fiel ao mandato superior. E aí ele precisa de clareza e serenidade, como o exemplo que ele dá aqui da água. Se nós estamos aflitos, preocupados com alguma coisa, nós somos esse lago que está sempre agitado, e aí as impurezas sobem, e aí é difícil para eles, a gente não consegue cumprir o nosso papel. Como ele não fala dos outros médios que estavam ali presentes, a gente não sabe a situação, não podemos aqui inferir, né? Mas ele só diz para a gente que só tinha um médium em condições de dar comunicação. Mas ele diz dessa necessidade aqui, né? Então, E o maior benefício que a mediunidade nos oferece é esse aprimoramento moral, né? Não é a questão de recebermos comunicações ou recebermos mensagens ou fazermos psicofonias lindas, não é isso. A mediunidade nos oferece a oportunidade do aprimoramento moral. Esse é o objetivo maior, né? A nossa autoevangelização. É isso aí. Vamos lá? Nosso tempo vai. Esse irmão não é um simples aparelho. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo com abnegação e humildade. Primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Abnegação e humildade. Olha, ele fala ali que é o primeiro fator que a gente tem que ter para trabalhar. E a gente vai ver, por exemplo, um exemplo que é um exemplo que está muito além de nós, mas é um exemplo bem no nosso tempo e que é mais assim, vivo entre nós, que é do Chico Xavier, né? A abnegação total que esse homem dedicou a sua vida toda, né? E a humildade do Chico, né? Que a gente vê ali o caráter, né, de humildade que ele trazia. Então, ele fala ainda, necessita calar para que os outros falem. Olha que difícil. Dar de si próprio para que os outros recebam. Em suma, deve servir de ponte onde se encontrem interesses
diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna. Quer dizer, o médium é responsável por esses fatores. A paciência, o amor cristão. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração, redundante em sacrifício. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Eu li todo que é para a gente aproveitar o tempo, mas tem muitos comentários aí que... Seria muitas coisas a comentar, e o nosso tempo já está que está, né? Pois então, na verdade, é isso. A gente precisa, eles veem que os espíritos nos ajudam, né? Então, se ele diz aqui, né, Thelma, se ele está com um monte de dificuldade na vida material dele, emocional, como é que a gente pode querer que ele consiga servir? Fica difícil, não é isso? A gente não tem nem concentração, não tem nem atenção para a tarefa. Isso é para eles ajudam, né? Isso é para a gente ter ideia, né, Márcia? Eu entendo que seja para a gente avaliar a responsabilidade do trabalho mediúnico, né? Porque não é só nós sentarmos numa mesa e vamos estar prontos. Exige uma grande parte de nós mesmos, né? O autoesforço, o autoaprimoramento. Então, isso é constante, não é num período curto, é a vida toda. A gente vai ler as obras da Dona Ivone, né? Os relatos da Dona Ivone, como ela nos fala sobre isso. Exatamente. Tudo que ela passou para poder ter essa constante ligação com essa espiritualidade superior, o quanto ela abdicou de várias questões da vida dela, não é? Certamente. Podemos ir, Thelma? Vamos sim. Vamos lá, Ricardo? No próximo. Então, ele... Deixa eu ver se ele volta aqui. Mas é uma responsabilidade muito grande. Muito grande, né? E um trabalho lindo, né, Márcia? Um trabalho de amor. E quando a gente começa a compreender tudo isso, é maravilhoso, porque a gente começa a ter a confiança dos espíritos. E isso é muito importante, né? Nessa tarefa. Eles passam a nos dar tarefas de acordo com a nossa dedicação, né? Porque isso é vital para nós. Então, eu acho que nós acabamos, né, Ricardo? É isso mesmo. Nós estamos aqui, as duas aqui. Não vai adiante. Conversa e não contei que era o último, é verdade. Então, é isso. Acho que nessa primeira parte, Márcia, nós temos muito que refletir nessa questão da nossa responsabilidade, das condições que a espiritualidade nos oferece de trabalho, se nós realmente olharmos para essa tarefa com amor, com abnegação, com vontade de realmente utilizar para o nosso aprimoramento. Porque a gente tem que trazer, né, os ensinamentos para o nosso momento atual, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E aí acho que fica bastante reflexões para nós. E é só fechando quando ele diz aqui, Alexandre diz que, naturalmente, o médium é o responsável pela manutenção dos seus recursos interiores, tais como tolerância, humildade, disposição fraterna, paciência e o amor cristão. Esse é o nosso papel. E aí ele fala, mas é óbvio que eles não vão arrumar coisas, né, miraculosas, vamos ficar ricos, vamos fazer nada disso, mas eles vão arrumar forma de buscar caminhos para que a nossa vida material, emocional, seja equilibrada, para que nós possamos nos dedicar à tarefa com mais serenidade e tranquilidade. Mas vamos passar por tudo aquilo que nós tivermos que passar, nós vamos passar.
não é? Aliás, é interessante que as pessoas que não conhecem trabalho mediúnico possam pensar que, ao nós iniciarmos a tarefa mediúnica, tudo na nossa vida possa melhorar. Lê do engano. Às vezes até piora, né? Piora para depois melhorar, Depois porque melhora, né? Depois estabiliza. É. exige de nós essa compreensão de primeiro nos doarmos, né? E não o intuito de receber, porque às vezes nós não estamos em condições de receber, temos que aprender a dar de nós mesmos, né? E essa coisa de paciência, de tolerância, isso não é fácil, não, né? Santo Agostinho diz lá na questão 919A, né? O trabalho de autoconhecimento. Primeiro a gente tem que reconhecer, né? Eu não tenho paciência, eu não sou paciente, eu não tenho tolerância nenhuma, eu não tenho esse amor fraterno para podermos estar trabalhando, querendo desenvolver isso em nós, porque é possível, né? Então ele diz que, aí ele fala de todos nós, né? Ele diz que a responsabilidade deles lá, né? Nossas responsabilidades, portanto, quer dizer, nossa e deles estão conjugadas, quer dizer, a deles com a nossa, né? Nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir, que é assim que a gente fecha esse capítulo, essa parte deste capítulo, com o Alexandre nos falando sobre o papel e a responsabilidade do médium nas suas tarefas. Então, queridos amigos, foi um grande prazer estar com vocês. Esse livro vai nos suscitar muito estudo. Então, nós agradecemos de coração a companhia de vocês e que possamos estar juntos na próxima semana. Fiquem com Deus, com Jesus e até lá. Esperamos que vocês estejam gostando, acompanhando o estudo com atenção, nos dando esse apoio também, e que possamos estar aqui na próxima semana com vontade de aprender um pouquinho mais. Fiquem com Deus e até lá.